Carla, Tudo bom, Rodrigo? tudo bem? Tudo ótimo. Então agora, gente, oficialmente são 6 horas. Vamos dar início aqui a mais uma série de lives da TMI+, a TMI On Board, né? E antes de mais nada, eu quero agradecer a pessoa que esteve comigo na última live, tá? Então eu tive com o Ricardo Brandão, que é gerente Latam da Petronas Lubrificantes, que além de ser um grande amigo, é nosso cliente aqui da TMI. Então queria agradecer aí a participação dele, né, na nossa última live, e falar que os assuntos que a gente tratou, tanto nessa live quanto nas lives anteriores, eles também podem ser encontrados no site da TMI, no nosso blog, né? Então esse conteúdo todo está lá para ser lido, né? Inclusive, após a live de hoje com a Carla, vocês também vão poder encontrar ali no nosso blog o conteúdo que a gente debateu aqui, tá bom? Então, eu queria apresentar um pouquinho o que a gente vai falar hoje, né? Queria, na verdade, me apresentar. Eu sou CEO da TMI+, né? Nós somos uma agência especializada em viagens de incentivo, eventos, learning trips e ativações. E eu tenho a honra hoje de receber aqui a Carla Mott, né, Ancona, que além de ter aí uma extensa experiência em todo esse mercado que a gente atua com o mercado de incentivo, hoje, né, ela é empresária e consultora ali de projetos sustentáveis da MAPS, que é Mott Ancona Projetos Sustentáveis, né? E ela vem trazer um pouquinho do conhecimento dela de anos aí trabalhando com viagens de incentivo, com turismo e eventos, né? Aliado à sustentabilidade, que é um tema que ela se apaixonou, né? É um tema que ela conhece muito bem e a gente vai conseguir debater um pouquinho isso hoje, né? Então, Carla, se eu tiver me esquecido um pouquinho aí da sua apresentação, queria que você mesmo, então, se apresentasse rapidamente, aí a gente vai dar início à pauta de hoje. Não, acho que é bem isso mesmo. Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, Rodrigo? Acho que desde o início, você com o seu time, com a né, com a Cláudia Mentley, que é mais do que uma parceira, é uma irmã, sempre apostaram nesse caminho e vem dando um super apoio, né, para os projetos da MEPS. E, assim, tem sido uma fonte constante, né, de interlocução, de inspiração, inclusive. Então, mais do que nunca, eu gostaria muito de agradecer todas as oportunidades e essa possibilidade mesmo, né? A gente conversando ainda semana passada, você usou uma expressão que eu gostei muito, né? Quando você fala da possibilidade da gente, como empresário, usar a nossa empresa como um vetor, né? E eu acho bonita essa imagem que você usa, né? Da Uhum. gente, como empresário, ser vetor para poder fazer alguma coisa a mais, né? Sim. E eu acho que a ideia é justamente essa, né? Quando eu decidi, nunca imaginei que em algum momento eu fosse querer abrir o meu próprio negócio, né? Passei 36 anos praticamente trabalhando para os outros, nunca me vi como empresária, nunca me vi como empreendedora de fato, né? E de repente, quando eu resolvi sair, né, do turismo tradicional, fiquei avaliando o que eu ia fazer. Num primeiro momento, imaginei, bom, vou lá montar uma pousada no sul da Bahia, vou ficar quietinha no meu canto. O sonho original era esse. Uhum. Eu sabia desde o início que ia ser uma pousada sustentável. E quando eu comecei a estudar toda a questão de sustentabilidade e vi o universo todo que se descortinou, né? Eu já tinha um estilo de vida muito sustentável, sempre, quem me conhece há muitos anos sabe, né, que sou vegetariana desde a adolescência, então vegetariana a vida inteira, sempre tive essa pegada toda com bichos e com plantas, e todo mundo conhece o Zé, que é meu porco, porque aí tinha essa coisa, né?
quando eu estava resolvendo o que eu ia fazer da vida, eu comecei a comparar o meu Instagram com o Instagram das outras executivas de turismo, e eu comparava o meu Instagram e falava, puxa vida, o Instagram de toda mulherada que faz a mesma coisa que eu, tá todo mundo em coquetel, todo mundo né, tirando fotos de viagens, e meu Instagram só tem foto de bicho e de planta, né? Eu acho que isso diz alguma coisa de mim, né? Isso já fala alguma coisa de mim. E essas coisas que vão, né, que foram me dando um pouco as pistas do caminho que eu deveria seguir, né? Uhum. E aí, quando eu fui... O seu porco é famoso, né? O meu porco é famosíssimo no mundo inteiro, você é famoso no mundo inteiro. E aí, então, quando eu vou avaliando, né, quando eu fui, assim, bom, vou começar, então, bom, vai ser uma pousadinha no sul da Bahia, eu acho que eu vou ficar lá meio quietinha, nessa pousada no sul da Bahia, e aí comecei a estudar um pouco sobre sustentabilidade, eu vi que não dava para estudar um pouco sobre sustentabilidade, né, porque sustentabilidade não é uma coisa que dá para virar um apêndice na sua vida, né? É A sustentabilidade é uma coisa gigantesca, né? E aí, assim, eu comecei a estudar e tomou conta da minha vida, literalmente, virou a matéria da minha vida. Faz 2 anos que eu estudo e, assim, é como se eu estivesse começando todos os dias, né? Literalmente, é como se eu estivesse começando todos os dias. E aí chegou num momento que eu falei, puxa vida, com toda a bagagem que eu tenho de turismo, com todo esse networking, né, de tantos anos de turismo, será que eu vou pegar tudo isso, pôr debaixo do braço, dobradinho e ficar lá escondidinha, né, no sul da Bahia? Eu acho que eu devo mais, né? Eu acho que eu devo mais para o turismo, eu devo mais para o planeta, e acho que está na hora de eu retribuir um pouco e começar a dar contrapartida de todas as pegadas de carbono que, direto ou indiretamente, eu também contribuí a deixar no planeta, né? Que bacana, que bacana. E foi a hora que eu acabei falando, não, eu tenho que me comprometer um pouco mais. E foi a hora que surgiu a MAPS. Que bacana. Eu acho que a gente pode seguir nesse caminho um pouquinho, né? Na verdade, a gente faz as coisas com muita paixão, né? Então, é o que você falou, né? Não tem sentido você ter essa relação estreita que você tem e você viver e respirar esse tipo de sentimento, de olhar perante o mundo. Isso não está conectado com o que você faz, seja pessoalmente ou profissionalmente. Então, acho que isso tem tudo a ver com você mesmo. Falando um pouquinho, dando início até aqui um pouco mais com relação a esse assunto e com relação ao momento que a gente está passando, né? Eu queria lembrar um pouquinho a relação estreita que o turismo tem com a natureza e a sustentabilidade, né? Quer dizer, esse momento que a gente está passando de pandemia lembrou um pouco isso, né? A gente teve reportagens, por exemplo, de o pessoal em Veneza tá vendo as águas mais cristalinas com peixes, né? Porque simplesmente parou tudo, né? A gente teve uma foto, eu me recordo muito bem, uma foto de cima da China, que pela primeira vez estava tudo limpo, né? Não tinha mais aquela nuvem de poluição absurda, porque as fábricas pararam, tudo pararam, os carros pararam, então, né? Então, enfim, existe essa relação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como é que a gente pode entender essa relação, né? Como é que a gente pode se tornar um turista mais consciente? Eu acho que tanto no lado do universo profissional quanto do pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, né? Eu acho importantíssimo isso, né, que você traz, né, Rodrigo, porque como a gente foi perdendo, né, como ser humano, eu vou falar a partir desse lugar pessoal, né, como o ser humano foi perdendo a noção de que ele é parte da natureza, não é? A gente foi se distanciando
tanto disso, a ponto de achar de que o homem não tem nada a ver com a natureza, né? De que a gente não faz parte, né? A gente não descende o Homo sapiens, não tem nada a ver com o resto, né? Tem até várias teorias criacionistas como se a gente de fato não viesse, né? Como se o darwinismo não existisse, que a gente não vem daí, né? A gente não tem nada a ver com isso, né? Vem essa coisa assim etnocentrista de que o ser humano na realidade é o centro do universo e que tudo foi criado em volta da gente, né? E a gente sabe que não é isso, né? Verdade. A gente perdeu um pouco essa noção de que somos poeira cósmica na realidade, né? E que a natureza está acima de todos nós. Acho que quando, infelizmente, precisou aí, né? Nessa era que nós estamos, no século XXI, acontecer, né, uma tragédia dessas dimensões, né, com centenas, milhares de vidas se perdendo, né, para a gente ser jogado novamente ao nosso lugar, né, e uma vida microscópica dessa, né, nos remeter de volta ao nosso lugar para a gente poder voltar para a reclusão, para o silêncio, para a retidão, né? E lembrar exatamente qual é o nosso lugar perante a natureza, né? Que é nenhum, né? É assim, verdade. na realidade, assim, a natureza se sai muito bem sem a gente, né? Até nisso que você fala, né? Assim, a natureza continua maravilhosamente bem sem a gente, o quanto a gente atrapalha a natureza, né? E que é um pouco esse resgate que a gente foi perdendo a noção, né? Desde a Revolução Industrial, o ser humano foi perdendo um pouco essa noção e se distanciando cada vez mais dessa relação com a sua mãe natureza, né? E aí, resgatando isso para o turismo, né, e para essa relação, eu acho que a gente tem, no começo de tudo, fundamentalmente, a educação, né? Então, a gente teria que ter, desde o princípio, a educação como base, né? Em todos os aspectos. E aí, obviamente, desde políticas públicas, políticas governamentais, ações, né, várias ações em todos os âmbitos, né, mídias sociais, mídias de todas as formas, todos os tipos de políticas públicas, apoios de grupos empresariais, conglomerados, iniciativa privada, ações da sociedade civil. Esse resgate todo teria que ser feito de uma forma muito ampla para que essa leitura, né, essa visão do ser humano sendo uma peça, né, integrante, sendo isso que eu chamo de poeira cósmica, né, voltasse a fazer parte, né, sem dúvida. para que do mesmo jeito, né, que em algum momento achou-se, né, que Galileu Galilei precisou lá brigar, né, Copérnico falar, não, olha, não é a Terra, né, o Sol não gira em volta da Terra, e que ele foi para a fogueira por conta disso, né, quer dizer, a gente também precisa ter essa noção, né, que não é o resto do mundo que gira em volta do homem, né, que é o contrário, né, quer dizer, o mundo está posto e que a gente se encaixe, que a gente possa compor com ele lindamente, né? Acho que os povos ancestrais, né, os povos nativos, mostram isso lindamente, né? Estou falando, por exemplo, no nosso caso aqui no Brasil, a gente tem as nações indígenas falando disso lindamente, e veja
como elas são tratadas, né? Historicamente, como as nações indígenas que conseguem traduzir lindamente essa relação do homem com a natureza, como elas são tratadas há mais de 500 anos, né? Quer dizer, não são tratadas. E a gente está Claro. com isso acontecendo aqui, né, no nosso quintal o tempo todo. Abri o jornal ontem, tinha lá uma foto, né, dos Yanomamis, o que está acontecendo com eles em função do garimpo, né, agora, né, a semana passada, né, enfim, isso tudo continua acontecendo o tempo inteiro, Sem né, dúvida. assim, e são situações muito tristes, porque cada índio, né, cada povo nativo que morre, é um pouco desta relação tão simbiótica do ser humano com a natureza que se vai, e que nós, já tão ocidentalizados, não temos esse registro, né? São Não, com museus certeza. vivos que se vão, né? Com Então, certeza. acho que a gente poder valorizar e resgatar tudo isso, esse jeito de estar na relação com o planeta que foi sendo perdido, é poder ser valorizado, ser resgatado e ser preservado, né? Assim, e cultivado de uma forma realmente importante, né? Numa cadeia que se perpetue desde a escola, desde governo, desde iniciativa pública, iniciativa privada e assim por diante. Não, que bacana. Eu acho que assim, o que você falou tem todo sentido, né? E é claro que por uma mudança muito substancial como essa e profunda, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Você deu um overview claro que a gente sabe como é que hoje a política pública se encontra no Brasil, e em alguns outros locais do planeta também, mas a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. A gente não consegue sozinho, às vezes, ir lá e tentar fazer com que um governante mude de opinião ou não. Mas eu acredito que se cada um de nós também tiver um olhar diferente, uma forma de se comportar perante o mundo, a gente também já vai estar fazendo a nossa parte. E, principalmente, a gente não pode também esperar do poder público aquilo que eles são incapazes de fazer. Obviamente, a gente tem que cobrá-los e, como sociedade civil organizada, cada vez mais cobrá-los. É por isso que eu acredito que o empresariado, as pessoas que trabalham, elas têm esse poder, né? Só para a gente finalizar esse assunto e passar para um próximo tópico, a gente percebe agora, inclusive essa semana mesmo, se alguém acompanhou aí alguma coisa que saiu na mídia, o empresariado brasileiro está se unindo, acho que as 38 maiores empresas, e fizeram reunião com o governo. Por quê? Porque a União Europeia está já tomando ações para prejudicar o nosso comércio. Então, quando se sentiu no bolso do empresariado, aí eles vão fazer a pressão do governo para falar, espera aí que agora, né, a coisa, o buraco é mais embaixo. Então, a gente está até nesse momento agora na política do Brasil. Mas eu queria levar mais esse nosso bate-papo, a nossa conversa, focando um pouquinho, acho, aqui no nosso turismo, né, o nosso querido turismo, a nossa cadeia, para que a gente possa entender um pouquinho realmente o que nós podemos fazer, né, diante de tudo isso. Então, eu queria entender, por exemplo, como é que o turismo sustentável pode ser realmente viável e atrativo para as empresas e para as pessoas, porque às vezes quando a gente fala de relação custo-benefício ou quanto uma empresa pode ganhar com isso, né, até para que a gente possa um pouquinho sair de uma coisa, às vezes, que é um discurso, né, que fica assim, vamos tentar melhorar, mas a gente não sabe muito bem como fazer isso. Então, com a sua experiência em turismo e com a sua experiência, obviamente, com sustentabilidade, eu queria entender como é que a gente, dentro da cadeia do turismo, pode se tornar viável e atrativo aí para os nossos clientes, e, consequentemente, a gente vai estar contribuindo nessa trilha da sustentabilidade. Acho uma pergunta excelente, né? Primeiro, porque assim, acho que tem uma percepção que mudou muito, né, Rodrigo? E eu que, assim, coincidentemente,
né? E falo coincidentemente mesmo, né? Eu comecei com o projeto antes do Covid, né? E foi, assim, pura coincidência, né? Porque isso estava em mim, né? Quando eu comecei, confesso para você, que teve ali um movimento da minha família, né? Assim, como assim, né? Você pediu demissão de uma empresa excelente, você era uma executiva super bem sucedida, e você está falando que você largou tudo isso porque você vai abraçar um projeto de sustentabilidade e vai ter uma pousada sustentável e que você... É isso que você quer? Você está segura? Sim, eu estou segura, eu aposto porque eu acho que esse é o futuro da humanidade. Confesso, Rodrigo, super cá entre nós, espero que meu irmão não esteja vendo a live, porque teve um momento que ele ligou de manhã cedinho para minha mãe e falou assim: mãe, acho que a gente precisa fazer uma reunião de família, porque a Carla, ela não está sabendo muito bem o que ela está querendo, ela está no momento da vida dela, tinha recém terminado uma relação importante, acho que ela ficou um pouco confusa com tudo que aconteceu, ela está querendo jogar tudo para o alto, ela está um pouco perdida com esse rompimento dela, não sei o que e tal. Eles estavam assim, meio achando que talvez precisassem assim, me interditar, alguma coisa assim. Isso há 2 anos e meio atrás, né? E de repente, com a coisa do vírus, né, com a pandemia, assim, parece que as peças foram se encaixando, né? A que preço? A que preço? Quando eu fui fazer o lançamento da MAPS, tinha acabado de acontecer, já estava vindo toda a coisa do aquecimento climático, já tinha todo o movimento da Greta Thunberg, que ninguém até então sabia quem era a Greta, né? E é muito louco, porque como eu vim acompanhando todo o movimento da Greta, tinha a Greta antes e a Greta depois, no intervalo de 1 ano, né? O que era a representatividade da Greta em 1 ano. E aí eu queria fazer o lançamento e colocar um vídeo que tinha acabado de sair de 11 mil cientistas falando da questão climática, né? E aí o pessoal da agência falava, não, é muito pesado, vai ser muito pesado você já colocar essa coisa dos 11 mil cientistas. Eu falava, não, mas a urgência é essa. 4 meses depois vem o vírus, né? Então, assim, eu diria que a aderência, né, de você falar sobre turismo sustentável há 4 meses atrás, há 5 meses atrás, versus agora, é completamente outra, né? Tanto que há 5 meses atrás, talvez ninguém quisesse me ouvir falar sobre turismo sustentável. Hoje, já é a 4ª ou 5ª live que eu faço, né? Hoje já tem, nas últimas 3 semanas, a MAPS já foi procurada para 4 consultorias. Organicamente, eu não fiz nenhuma propaganda, estamos fazendo consultoria, né? Já fui procurada para 4 consultorias de empresas de turismo, como a sua, né? Querendo que a MAPS monte projetos de consultoria, porque são empresas que estão querendo se tornar empresas sustentáveis, terem projetos de sustentabilidade. Então, assim, quando você me faz essa pergunta, a primeira coisa que eu fico pensando é assim, como será que num outro mundo, né, num outro mundo mesmo, porque antes, quando a gente vê as imagens antes, assim, que mundo era aquele que nós vivíamos, né? Quando a gente vê filme, a gente até estranha, né? Todo mundo se beijando, se abraçando, né? Como será que a gente fazia turismo que não era sustentável antes, né? Então, assim, a primeira coisa é, a que preço, qual é o preço que se paga, né, para se fazer um turismo não sustentável? Acho que a gente começa a criar aí uma diferença entre preço e valor, né, que eu acho bem importante a gente começar
a criar uma diferença entre esses dois conceitos, né? Então, assim, bom, primeiro, será que necessariamente um turismo sustentável, ele precisa ser mais caro do que o turismo não sustentável? Primeira pergunta, né? Verdade, verdade. Então, a primeira coisa. Segundo, uma vez que você estabelece, né, uma cadeia virtuosa de fornecedores, né, de turismo sustentável, na hora que você consegue estabelecer uma cadeia virtuosa de fornecedores sustentáveis, será que você já não consegue estabelecer um valor agregado nessa cadeia? Né? E, de novo, o tempo inteiro pensando o que é preço e o que é valor. Né? Qual é o preço que você vai pagar lá na frente, depois, por esse turismo que você fez, que não é sustentável? Aí sim é o preço. Né? Entendi. Aí É uma quebra de paradigma, na verdade, porque sim. As pessoas que não pensam dessa forma, ou se não se pensava dessa forma, né, você só pensava no lucro, pura e simplesmente, né, e aí você faz o turismo predatório, né, mas você não percebe que depois, para resgatar algumas coisas, por exemplo, eu me recordo, em novembro eu fiz uma viagem de inspeção. Para quem está escutando e não sabe o que é a minha viagem de inspeção, é quando a gente vai antes com o cliente para avaliar alguns serviços, né, e fechar um projeto que posteriormente o grupo vai viajar. Então eu fiz uma viagem de inspeção para a Tailândia, e na Tailândia tem aquela praia famosíssima do filme do Leonardo DiCaprio, A Praia, tá? Sim. E ela tá proibida de visitação, ela foi interditada e fechada de tanta gente que ia lá, e estava depredando a praia. Então o governo teve que tomar uma ação para proibir. Eu cheguei de lancha, tinha aquelas boias na praia, e eu estava quase 400 metros da praia, eu tive que olhar de binóculo a praia legal e ir embora, porque eu não pude ir na praia. E essa praia está interditada, vai ficar interditada há 2 anos, para poder recuperar o que eles entendem de seja a fauna, a flora ali, porque de tanta invasão de gente naquela praia. Estou tentando dar até um exemplo muito claro que eu vivi. Né? E aí eu penso, puxa vida, será que não há uma outra forma da gente, então, realmente controlar e não fazer isso? Né? Qual que é o preço agora que está se pagando para as pessoas não poderem ir na praia? Né? E será que as pessoas que foram antes e depredaram, elas cobriram isso? Ou vale mais a pena você fazer um turismo sustentável? Né? Porque o valor disso seria muito mais interessante, né? O valor seja até para o local ou para as empresas, né? E não só para os moradores também, porque aí os moradores ficam, né, com uma falsa impressão. Não, a gente quer receber o máximo de turistas aqui, porque esse é o jeito da gente ganhar dinheiro. E aí é um tiro no próprio pé. Né? Uhum. Veja Veneza, o exemplo que você começa dando com a sua pergunta é o melhor de todos, né? Quer dizer, Veneza, a cidade estava literalmente sucumbindo, né? A gente está, por exemplo, quer dizer, para mim, assim, outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando, o Everest está cheio de lixo. Gente, como é possível? Vocês viram aquele incidente horrível que aconteceu? Assim, muitas pessoas morreram no alto do Everest por conta da fila de alpinistas, porque estava um monte de gente subindo ao mesmo tempo, fizeram, assim, uma expedição, virou um turismo de tal tamanho, tão descontrolado, que virou uma expedição absolutamente de descontrole absoluto, várias pessoas subindo ao mesmo tempo, enfim, virou um turismo de risco, e morreram 20 pessoas ao mesmo tempo, acho que o ano retrasado ou o ano passado, porque ficaram esperando na fila, estava nevando demais, zero de condição. Então, assim, a que preço? Qual é o preço, né? Então, um pouco, a pergunta é, a que preço? Não é? É verdade, é isso que a gente tem que pensar, né?
E você acha, Carla, seguindo um pouco até a linha que a gente está conversando, então, falando um pouquinho de viagem de incentivo, porque viagem de incentivo, na verdade, a gente busca oferecer para os nossos clientes um encantamento, né? A gente busca oferecer para os nossos clientes aquilo que ele não consegue, às vezes, ir sozinho ver, né? É uma experiência incrível. Então, como é que as viagens de incentivo podem ser implementadas levando esse conceito de sustentabilidade, né? Como é que a gente pode inserir isso no mercado? Olha, tem vários projetos, inclusive alguns que a gente já fez aí com vocês, inclusive para alguns clientes de vocês. Acho que tem, assim, desde projetos, né, de um dia até projetos maiores, né, só com experiências de full day ou experiências mais complexas. A gente tem alguns projetos que podem ser internacionais, como projetos nacionais. Eu diria assim, que nesse momento onde está mais difícil, né, do brasileiro ir para fora e viajar, acho que a gente pode explorar um pouco mais, né, os roteiros nacionais. A gente tem no Brasil turismo, assim, o turismo regional brasileiro é riquíssimo. A gente tem elementos de turismo de base comunitária, né, TBC, como a gente chama, elementos maravilhosos de turismo de base comunitária. A gente tem heranças, né, desde povos nativos, povos ancestrais. A gente tem os quilombolas, a gente tem algumas regiões do Brasil, coisas maravilhosas, assim, sul da Bahia, Rio, assim, toda a parte da região sul-sudeste, Serra da Mantiqueira, nas Chapadas todas. A gente tem, não preciso falar do Nordeste, enfim, tem ali inúmeras coisas que você pode escolher o nível de aventura, o nível de conforto. Dá para você fazer coisas sofisticadíssimas, né? Com luxo, com conforto, padrão de incentivo. Então, assim, posso citar alguns exemplos. Você pode fazer coisas mais roots, colocando a mão na terra, desde você oferecer, por exemplo, né? Vou partir para um exemplo bem roots, por exemplo. Tá. Você pode chegar numa vila com IDH bem baixo, né, com índice de desenvolvimento humano bem baixo, no litoral da Bahia, e aí oferecer para um cliente seu, por exemplo, um cliente de banco, fazer um buyout de um hotel, que pode ser um hotel que tenha uma pegada de sustentabilidade. A gente tem inúmeros hotéis, inúmeras pousadas super interessantes. A gente tem pousadas de roteiro de charme, a gente tem hotéis já com uma pegada muito sustentável, com coisas muito legais mesmo, hotéis, assim, em Alter do Chão, Santo André. A gente tem realmente hotéis, assim, que já tem uma pegada de muito conforto, com marcas regionais muito interessantes. A gente pode compor com receptivos bastante tradicionais e regionais, típicos desses lugares. E aí propor buyout para fazer uma pegada bem de incentivo, pode propor um buyout, pensando um pouco ainda nessa preocupação de Covid e tudo mais, dá para você propor um buyout para fazer uma praia mais exclusiva, dá para você levar, por exemplo, um palestrante que fale sobre sustentabilidade, dá para você fazer desde um jardim comestível ou um plantio de agrofloresta, por exemplo. Dá para você fazer passeios numa pegada mais voltada a coisas que não poluam, né? Então, pensando...
Isso, Pode falar? desculpe te interromper, isso tem a ver com aquelas 17 ODS, né, da ONU, Sim, né, que sim, a são gente aqui. pode, desde o começo, né? Acho que a gente usa bastante as ODS como referencial, né? A gente usa bastante as ODS como referencial e a gente trabalhar, assim, a gente não precisa o tempo inteiro estar usando, né? Jet ski, a gente não precisa estar usando necessariamente bugs ou jet ski ou coisas que a gente sabe que vão provocar algum problema de choque com a natureza ou algum problema que vá causar qualquer tipo de problema com o entorno, né? A gente pode fazer alguma coisa que mantenha todo o entorno bem cuidado, né? E dá para a gente levar, assim, cozinheiros que sejam, fazer experiência de cozinha quilombola, dá para a gente usar toda a parte de turismo de base comunitária e fazer esse resgate todo das culturas locais e intercalando e trazendo muita coisa dessa beleza regional que se perdeu e, ao mesmo tempo, quando você consegue resgatar, né, o que você tem ali no local, você faz um turismo de experiência, né, resgatando a identidade do povo, né, sem precisar necessariamente importar algo que venha da cidade grande mais próxima. Você resgata o regional, você valoriza o regional, você tem um turismo de experiência. Se você consegue trazer, por exemplo, um elemento de agroecologia, de agrofloresta, você já parte para fazer um turismo regenerativo. A gente sabe que um caminho bastante importante hoje de regeneração do planeta é através dos movimentos agroflorestais. Enfim, tem um monte de coisa que o turismo hoje, até pela capacidade de capilaridade que o turismo tem um papel hoje de regeneração do planeta gigantesco, Sem né? dúvida. Justamente pela capilaridade. A nossa cadeia é uma cadeia muito grande, né? E assim, eu acho que de tudo que você falou, eu penso no seguinte, porque é claro que assim, quando a gente coloca o turismo para um turismo mais com contato com a natureza, é muito plausível essa questão da sustentabilidade. Mas tem cliente que não vai querer ir para a natureza, tem cliente que vai querer outra coisa. Então, eu acho que a gente tentar trazer a parte de sustentabilidade no sentido que você também fala um pouquinho no blog, né, que a gente tá publicando. Aliás, o blog vai sair amanhã, tá, gente? Não hoje. E você fala um pouquinho de economia circular, de economia Dunnett, né, que é até um termo que vem sendo utilizado lá fora, mas eu acho que o caminho é muito por aí, né? Então, às vezes, é claro que se você fizer um projeto onde você vai levar ele para um lugar um pouco mais de natureza, para um lugar um pouco mais distante, a ideia é que você tem uma cadeia de fornecedores sustentáveis. Então, você vai ter o hotel, e esse hotel ele tem certificações nas quais, por exemplo, os funcionários desse hotel são da comunidade local, então ele valorizou a comunidade local, ele treinou e capacitou pessoas locais. Então, ele está ajudando na comunidade. Aí, toda a comida desse hotel, os fornecedores são certificados, porque são pessoas que também são da região, que estão plantando sem agrotóxico ou alguma coisa nesse sentido, e você vai trazer também isso. Então, você também está contribuindo para uma cadeia sustentável, né? E, obviamente, você vai fazer, então, alguns passeios, algumas coisas que podem ser interessantes, né? Nesse sentido. Vocês estão me escutando? Sim. Tá. Não, porque veio um modo silencioso aqui no meu celular. Enfim, então, aí a gente pode, por exemplo, fazer alguns passeios. Claro, e se for um passeio que a gente vai visitar uma comunidade, que a gente vai fazer uma coisa mais sem tanto impacto, claro, a gente pode substituir um passeio de jet ski por um passeio de canoa. Claro que pode, mas tudo depende do lugar.
Então vai ter lugar que isso não vai ser possível. Vai ter lugar que o cara vai querer sair de lancha sim. Né? Então não é que a gente vai impedir isso ou que a gente vai substituir 100%. Mas eu acho que a gente tem que ter a consciência de que é possível fazer isso, é possível mesclar. E se a gente tiver que ter algum tipo de impacto, como é que a gente vai, então, fazer a contrapartida desse impacto? A compensação do impacto, compensação claro. desse impacto, né? Sim. E entender que toda a cadeia ela tem que estar motivada para poder fazer isso, né? Então, eu vou para a minha próxima pergunta para você, né? Pensando numa empresa como a minha, né? Eu acho que tem algumas pessoas aí que são donos também de agências de viagem de incentivo, alguns são clientes. Então, como é que uma empresa como a minha, por exemplo, que é uma agência que a gente cria, planeja e operacionaliza eventos e viagens de incentivo, como é que a gente pode ajudar os nossos clientes, né, a criar uma cultura de sustentabilidade e implementar isso nos nossos projetos, né? Então, na prática, como é que a gente consegue fazer isso? Olha, eu acho assim, bom, primeiro que a gente sabe, né, que como eu te falei, há de fato, Rodrigo, cada vez mais, né, do mesmo jeito que a gente sabe que há uma procura, né, quando há uma concorrência, vocês precisam preencher, né, também um cadastro dizendo da saúde financeira das empresas. A gente também sabe que há muitos clientes hoje também querem saber das ações de sustentabilidade de vocês, né? Sim. A gente sabe que isso hoje cada vez mais, né? Acho que o mundo hoje espera isso, né? Você mesmo falou, por exemplo, dessa carta aberta que foi enviada por 38 conglomerados empresariais, né, brasileiros, foi enviada para o governo brasileiro, exigindo novas medidas de proteção à Amazônia, mas com relação a um desenvolvimento sustentável, né? Então, na realidade, não só com relação à proteção da Amazônia, mas em todas as diretrizes das 17 ODS, né? Para quem não sabe, a gente está se referindo aos 17 Objetivos para um Desenvolvimento Sustentável, que são os 17 objetivos propostos pela ONU em 2015, que tem como meta para todas as nações do planeta até 2030. Isso foi feito a semana passada, até tendo como referência o Fórum de 2021 em Davos, né? Quem não viu, o Fórum de 2021 em Davos lançou há 3 semanas atrás o seu vídeo, já antecipando qual vai ser o tema do Fórum de 2021 em Davos, e é muito curioso, porque pela primeira vez, né, Davos resolve ter como tema, né, para o seu fórum, que todo mundo sabe, que é o Fórum das Nações Milionárias e dos Bilionários, né, o Fórum de Economia, eles têm como tema The Great Reset, onde eles propõem o mundo pela primeira vez parar. Até o filme é interessante, porque a chamada do filme é uma mão apertando um botão e falando The Great Reset. Não é para falar de pandemia, vamos parar tudo para falar justamente de todas as questões ligadas ao meio ambiente, né? Entenda-se por meio ambiente tudo isso que está acontecendo, tudo isso relacionado, né? A gente fala ao meio ambiente ou ao aquecimento global, mas que, at the end of the day, o aquecimento global é a ponta, literalmente a ponta do iceberg, né? O que está por trás do aquecimento global, de novo, a gente pegando as 17 ODS como base, né? A gente tem, número 1, é fome zero,
número 2, educação para todos. Então, quando a gente pega as 17 ODSs, dá para ter uma ideia da amplitude, né, do que nós estamos tratando. Então, realmente, acho que a gente poder pensar, né, num objetivo para um desenvolvimento sustentável para todas as nações, e a gente ter Davos pela primeira vez entendendo, né, que sim, é importante todo mundo parar para pensar nisso, inclusive, né, Davos, quando a gente sabe que o aquecimento global do planeta, né, é 90%, né, de responsabilidade das nações mais ricas do mundo, né, não deixa de ser uma chance única, né? Sem dúvida, Até sem dúvida. faço parte lá de um grupo, onde tem muita gente de turismo, e até fiz uma carta aberta para todos, falando, olha, cabe a nós, né? Não importa se até então, até antes de ontem, eles estavam poluindo muito, né? Bom, pelo menos agora acenou-se, né, a possibilidade de, ok, vamos nos juntar, então vamos nos juntar, né? Então, acho que assim, quando você me pergunta como levar essa proposta, né, para os nossos clientes, eu acho que está posto, né? Acho que ninguém quer um Covid-20, um Covid-21. A semana retrasada, a temperatura na Sibéria chegou a 38 graus, né? Nunca tinha chegado antes a 38 graus. De novo, eu volto a falar do aquecimento, né? Bom, mas o que o aquecimento global tem a ver comigo? A princípio, nada, né? Porque, bom, na Sibéria, 38 graus, mas a gente já sabe, né? Ah, bom, apareceu o Covid lá na China, né? E, de repente, a gente aqui está trancado, né? E estão quase 80 mil pessoas morrendo no Brasil, né? Então, a temperatura na Sibéria chegando em 38 graus provocou pela primeira vez na história do nosso planeta o derretimento de uma camada que chama permafrost. Quando essa permafrost derrete, ela provoca a evaporação de gases que aumentam o efeito estufa. Aumentando o efeito estufa é uma bola de neve, sem querer fazer trocadilho, e aí, de novo, é um efeito cadeia, onde uma coisa desencadeia a outra, e é um sem fim. Então, assim, uma coisa que nunca ninguém imaginou, que quando os ambientalistas chegavam e falavam, olha, vai chegar uma hora que vai precisar parar tudo, e aí viam os economistas e falavam, não, parar tudo não dá, parar tudo é impossível. Aí apareceu um microvírus e parou tudo. Rapidinho, 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 e tudo parou. E apareceram cisnes em Venezas, apareceram baleias na Baía de Guanabara, né? De repente, assim, coisas que eram inimagináveis, né? A natureza foi tomando conta de tudo, foi tudo voltando ao lugar. Você mesmo contou, quer dizer, o Everest que nunca, há milhares de anos, há centenas de anos não era visto da China, começou a ser visto da China. Que coisa mais linda, quer dizer, a natureza foi tomando, né? Os bichos foram tomando conta das ruas, quer dizer, tudo foi voltando ao lugar e as coisas pararam. E a vida foi continuando, os seres humanos, os animais, as coisas todas foram voltando ao lugar e está todo mundo aí, né? Então, é possível, é possível. Então, eu acho que o grande argumento, né, com os clientes é assim, olha, talvez se gaste um pouco num primeiro momento, em termos de preço, talvez num primeiro momento, vai se custar 2, 3, 5 reais um pouco mais. Mas a gente vai exigir um pouco mais de uma cadeia de fornecedores, a gente vai estabelecer uma cadeia virtuosa de fornecedores e vai depender da gente,
estabelecer essa cadeia virtuosa para o meu bem, para o seu bem, para o bem do seu neto, para o bem do seu filho, para o bem do planeta. É esse o legado que a gente vai deixar. Cabe a nós. Legal. Eu acho que esse é um discurso de muita relevância. Não, sem dúvida, sem dúvida. E eu concordo com você. Eu queria dizer que a gente está chegando aí agora nos momentos finais da nossa live. A gente teve uma pergunta posta na nossa tela aqui, né? Que se a gente acredita que os clientes e passageiros pós-pandemia estariam abertos a essa nova proposta, né? E eu posso dizer da minha parte que eu acredito que sim, né? Que é possível fazer isso, né? E assim, como dono de empresa, eu entendo que mais uma vez, como uma pessoa que cria esse projeto, o que eu entendo que eu tenho que levar para o meu cliente? Eu tenho que levar relevância, eu tenho que levar reputação para o meu cliente. Então, sim, talvez num primeiro momento fica um pouco mais caro alguma coisa esse projeto, mas eu acho que não é essa a questão. A questão a gente sente que os clientes já estão sensíveis a isso, a gente sente que a maioria das grandes multinacionais, a gente realmente tem que responder uma série de questões, a gente tem que ter ISO, a gente tem que já fazer coleta seletiva de lixo, tem que estar conectado a tudo isso. Quando a gente traz, então, uma responsabilidade enquanto empresário de que a gente vai ter que só trabalhar com fornecedores sustentáveis, eu acho que é essa a contribuição que a gente pode fazer. Então, eu, como dono de agência de turismo, eu posso escolher entre dois fornecedores. Eu vou, beleza, fornecedor 1, me mostra a sua sustentabilidade, né? Me mostra o que você está fazendo aí. Fornecedor 2, me mostre. Aí, da mesma forma que a gente faz, né, uma concorrência, que o cliente faz com a gente, que a gente faz com o fornecedor, eu posso pedir ao fornecedor, eu quero que você tenha isso, você tem isso. Aí, se eu tiver duas cadeias de hotel no mesmo nível, com o mesmo valor, sendo que um trata de uma forma a natureza, um tem processos de sustentabilidade implementados e a outra não, eu vou fazer a opção para escolher a que tem o processo sustentável implementado. Exatamente. E vou mostrar isso para o meu cliente, dizendo, olha, aqui você está comprando valor. Aqui você está comprando algo a mais, porque isso vai reverter o quê? Em imagem para a empresa. E eu lembro que a gente comentou, e obviamente isso a gente pode conversar em outra ocasião, a gente não vai ter muito mais tempo hoje aqui. Mas que a ideia é que a gente possa até criar selos. Com certeza já existem muitos, as grandes redes de hotéis e tudo mais, já existem selos assim, né? Mas a gente pode trazer esses selos para cá e falar, olha, meu cliente, aqui eu estou te dando um selo que é um selo que vai te garantir essa cadeia sustentável, por exemplo, né? E seria alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Não é fácil, né? Mas, assim, quando a gente tem argumentos, quando a gente tem fatos, quando a gente tem a coisa bem estruturada dos nossos fornecedores, eu, como agente, posso chegar para o meu cliente e falar, olha, esse é o caminho aqui. Aqui eu te garanto que você vai ter a mesma qualidade, a mesma entrega, tudo, e ainda vai ter toda essa valoração, toda essa garantia da sustentabilidade aqui posta dessa forma, tá? Então, assim, até respondendo um pouquinho, né, o que foi perguntado. Adorei a sua resposta. Obrigado. Adorei a sua resposta. É a mesma coisa, por exemplo, isso, né? Com relação à corrupção e ética, não é? É a mesma coisa. Por que assim, bom, o corrupto é mais barato? Bom, mas eu não compro do cara corrupto, eu não compro do cara pouco ético. A gente pode fazer o mesmo paralelo com a sustentabilidade, Por que não? Não é? Hoje, sim, adorei essa resposta. Perfeita, Rodrigo. Muito obrigado. E hoje a gente tem, na verdade, muitos fornecedores, né? Já dessa forma, né? Atuando dessa forma, tá? E assim, para finalizar, a gente tem uma pergunta que acho que passou aqui na tela aqui. Eu tô vendo aqui. A nossa amiga Roberta Pérez fez uma pergunta aqui. Eu não sei se eu vou ter tempo de responder para você, Rô, mas a gente, qualquer coisa, a gente responde depois aí no direct para você, tá? Eu queria só falar que a gente vai dar um spoiler aqui para vocês, né, em primeira mão, e a Carla
está trazendo aí um projeto bacana, né, Carla? Eu fui convidado por você até para palestrar, que vai ter aí um Fórum Internacional de Turismo e Sustentabilidade, e logo mais todos vão saber aí do que se trata, uma coisa muito bacana. Então, eu queria dizer que a gente tem aqui agora uns 2, 3 minutinhos para a gente encerrar nossa live. Vou deixar as suas considerações finais, Carla, para você poder falar, e eu te aviso quando estiver encerrando, tá bom? Ótimo. Bom, eu queria mesmo, Rodrigo, mais uma vez, e você sabe que não é confete, é assim, super te agradecer pelo espaço e assim, vou roubar aí essa sua frase que eu adorei, que eu acho que é um compromisso, é um pouco o que eu falo, o Brasil tem dimensões continentais, nós moramos em São Paulo, que é a cidade mais importante, a maior cidade da América do Sul, nós estamos em São Paulo, nós fazemos turismo nessa cidade, nós temos relevância e assim, a bola tá com a gente, não dá para a gente jogar essa batata quente para mais ninguém. Assim, a responsa é nossa, né? Então, nós e as pessoas que estão aí vendo a gente, somos nós que temos que fazer o turismo responsável e tá com a gente a possibilidade de mudar o planeta e fazer alguma coisa com o turismo de responsabilidade, um turismo regenerativo. Então, é com a gente, essa briga é nossa, e assim, logo mais a gente vai estar junto de novo no fórum, a gente está aí organizando esse fórum, que vai ser um fórum internacional de turismo, eventos e sustentabilidade, para que todos nós possamos fazer alguma coisa. A hora é agora, a hora é agora, é isso. Maravilha. Obrigado, Carla, obrigado a todos que estão escutando a gente. Com certeza a gente tem muita coisa aí bacana. Quem segue aí a TMI, aí logo mais a gente está lançando, inclusive, algumas coisas interessantes para vocês. Já lançamos a revista nacional com destinos incríveis no Brasil e vamos fazer o lançamento de eventos, ativações e learning trips e com certeza com um foco bem importante em sustentabilidade. Então, quem tem alguma dúvida ou pergunta que ficou por responder, pode mandar no direct que a gente responde, tá? Agradeço mais uma vez, Carla, agradeço vocês e a gente se vê na próxima. Tá ok? E eu que agradeço, Rodrigo. Gente, imagina. Muito obrigada. Obrigada por todos. Obrigada pelo apoio. E assim que a gente encerrar aqui também, já vai estar no nosso IGTV esse bate-papo aqui. Tá bom? Obrigada para todo mundo. Beijo, gente. Um abraço, Carla. Obrigada, Rodrigão. Tchau, tchau. Tchau.